Olá, eu recebi um presente e eu tô muito feliz. Feliz eu tô praticamente a todo momento, mas eu tô muito contente, muito alegre, muito satisfeito, porque é de uma franquia que eu gosto muito, não sou nerd dessa franquia, porém eu descobri ela recentemente, por incrível que pareça. Eu estou falando de Star Wars, Guerra nas Estrelas. Eu recebi um presente do Paulo Pauletti. Tá aqui o Código do Caçador de Recompensas. É um livro, tá? Então agora eu tenho 2 na minha coleção, porque eu já tinha o Caminho do Jedi. E eu tô... thumbnail. Eu tô muito contente porque ele comprou pra mim. O Paulo Pauletti comprou pra mim. É um presente, fui presenteado, fui agraciado com esse livro aqui, que não é basicamente um livro, na verdade ele é um compilador, né, quase como um glossário. Ele se assemelha muito a um guia, um databook que a gente tem geralmente nos mangás, e ele foca justamente nos caçadores de recompensa, os hunters, né, do mundo de Star Wars. Eu vou conversar com vocês ao longo desse vídeo e eu também vou demonstrar para vocês o conteúdo, não somente do presente, quanto do material que eu já tinha, que eu adquiri isso aqui, gente, foi em 2015. Então, sim, tem 10 anos que eu tenho esse material. Vocês vão ver que ele tá um pouco até que desgastado e esse aqui tá praticamente novo. Mas a qualidade desse material mais antigo, vou confessar para vocês, é superior a esse material atual. Não desmerecendo, né, o presente. Mas enfim. Começou a coçar aqui. Desculpa, eu tive que interromper, começou a coçar aqui. Enfim, gente, é o seguinte, eu comecei a assistir Star Wars, a conhecer Star Wars de fato, juntamente com o Paulo, famoso Pauletti aqui no canal. E a gente começou assistindo os filmes na ordem de lançamento, que na minha opinião é a melhor ordem, e eu considero até que é a correta, para que você conheça a obra de Star Wars. E como que a gente conheceu Star Wars de fato? A gente simplesmente logou no Discord, eu abri os filmes, streamava para ele o filme e a gente assistia, e ocasionalmente a gente dava um pause para comentar alguma coisa ou outra. E é brilhante, tá? É muito brilhante o que eles fizeram lá no fim da década de 70, no começo ali da década de 80, com o episódio 4, 5 e 6. Tem o The Last Hope, né? A Última Esperança, mas particularmente o que eu mais gostei da trilogia inicial, que foi o episódio 4, 5 e 6, foi o episódio 6. Ali eu vi um brilhantismo do George Lucas, meu charazão. Eu vi um brilhantismo muito grande, não somente no roteiro, não somente na narrativa, mas na atuação dos personagens, no design e a caracterização dos personagens, a ambientação. Todo o desfecho ali foi algo triunfal. Realmente estava muito amarradinho, muito fechadinho. E assistindo, você percebe que não há necessidade da saga da Disney, do episódio 7, 8, 9. Eu tenho as minhas ressalvas, em principal com o episódio 8, que eu achei horrível, horrendo. O episódio 6, que é o resgate, o episódio 7, perdão, que é o resgate, né, da saga Star Wars pela Disney, eu gostei, por incrível que pareça, cara. Eu assisti no cinema na época do lançamento, quando eu tava no ensino médio, junto com meus amigos lá do ensino médio. Naquela época eu já tinha gostado. O primeiro filme que eu assisti de Star Wars foi justamente esse. E reassistindo atualmente, eu gostei. É muito bom, a atuação é muito boa, o resgate é muito bom. Porém, ali dos 80% do filme em diante, aí decola, perdão a expressão, é esgoto atrás de chorume. Fica muito ruim. Enfim, continuemos. Depois a gente assistiu, depois de ter terminado o episódio 4, 5 e 6, o episódio 1, 2, 3. E eu confesso que essa trilogia aí, ela é sensacional. O episódio 1 é muito, muito, muito bom. A atuação ali do jovenzinho Anakin Skywalker, mesmo criança, é uma atuação digna de Oscar, tá? É uma atuação ali primorosa. E também tem a questão dos personagens que foram ali introduzidos, dando essa, entre aspas, origem de fato ao mundo de Star Wars. E eu gostei bastante. O episódio 2, ele foi bastante amplo, né? Ele deu uma expandida muito grande no que foi construído no episódio 1, porém, eu achei ele muito fraco, pois ele fez um gap
Na verdade, ele deixou um gap muito grande na vida do Anakin. E como aquele personagem foi construído nos cinemas, eu senti uma falta muito grande de histórias, ações que ele teve, interações que ele teve com o Obi-Wan Kenobi, né, entre o episódio 1 e 2. O episódio 2, eu acredito que é o mais fraco dessa trilogia, episódio 1, 2, 3. Agora, o episódio 3, de longe, é o melhor episódio, na minha humilde opinião, e a do Paulo também, de toda a série de Star Wars. É brilhante. O que eles fizeram no episódio 3, gente, é algo assim que eu só fui encontrar aquele nível de orçamento, de utilização de orçamento, de tecnologia, a gente só encontra em Senhor dos Anéis, né, que, pô, é uma das obras mais impecáveis de todos os tempos. A gente encontra, querendo ou não, em Transformers, né, pô, em 2007, se eu não me engano, Transformers 1 veio com CGI ali que, pô, Marvel MCU não trabalha com isso, não tem esse nível de trabalho. Enfim, voltemos ao Star Wars. E foi assim que a gente conheceu de fato, né, Star Wars. Então a gente assistiu o episódio 4, 5, 6, depois a gente assistiu o episódio 1, 2, 3, fechando, né, essas duas trilogias originais do George Lucas Production, ou George Lucas Filmes, e depois a gente assistiu o Star Wars Rogue, que eu particularmente, junto com o Paulo, gostamos, porém a personagem principal ela é totalmente dispensável. A atuação é medíocre, a representação daquela personagem ali não faz sentido algum, tá? Poderia muito bem retirar aquela personagem ali, jogar fora e ter colocado o personagem ali coadjuvante, né, que tava junto com ela, que se eu não me engano é o cara que tá na série do Mandaloriano, se eu não me engano, eu posso estar muito errado. Enfim, o filme é até legal, ele é um bom interlúdio entre o episódio 6 e a nova série, né, de filmes que foi o episódio 7. 7 foi muito bom, gostamos. O 8, horrível. E o 9, ele estraga muita coisa que foi construída nos 6 primeiros episódios junto com o Rogue. E o episódio 7 também. Mas é até um filme legal, um filme de ação. Como um filme de ação e efeitos especiais, é um filme legal. É um filme assistível, digamos assim. Enfim, deixa de enrola. Vou mostrar para vocês brevemente o material que eu já tinha, que eu adquiri em 2015, e o material que eu recebi de presente. E eu fico novamente agradecido, Paulo, Paulette, fico muito contente com essa não premiação, mas essa gratificação da tua parte em relação a me dar esse livro aqui, /glossário, etc., como um presente. Muito obrigado. Vamos lá então, tá organizado aqui, é fácil de organizar isso aqui, não é? Eu vou começar mostrando o material que eu já tinha, e depois eu mostro o material que eu fui presenteado pelo Paulo Pauletti, beleza? Eu comprei isso aqui foi na Amazon mesmo, em 2015, quando eu comecei a ler / colecionar alguns livros. Então aqui tem Star Wars, O Caminho do Jedi. Eu confesso que eu comprei isso aqui sem conhecer. Na verdade, eu conheci a franquia porque eu tava muito hypado com o filme que tinha recém-lançado no cinema, que foi justamente o episódio 7. Eu assisti aquilo, eu achei surpreendente, pois o meu desconhecimento dos 6 primeiros episódios, sei lá, foi a primeira experiência que eu tive com Star Wars. Eu gostei muito daquele filme e eu fiquei tão hypado que eu fui comprar esse livro aqui, gente. E ele foi lançado, se eu não me engano, naquela época. Agora só falta o livro do Império, né, o Manual do Império, se eu não me engano. E também tem outro livro que é uma quadrilogia, uma quintologia. Agora eu não me lembro, tá bom? Eu vou colocar pra vocês as imagens aí de quantos livros que compõem essa série aqui, que busca explorar de forma bem sistemática e pragmática o que se tem no mundo de Star Wars. Então tá aí. Ele tem um aspecto de livro velho mesmo, tá? Tantas páginas, vocês podem ver aqui, ó, elas têm esses efeitos. Cara, o material e o acabamento disso aqui é outro nível. E eu lembro que eu comprei isso aqui por menos de R$20 numa promoção. Isso aqui dura até hoje. Vocês podem ver aqui que é um acabamento texturizado. Ele tem baixo relevo nesse símbolo aqui da Ordem dos Jedi. Ele tem esse material aqui, parece que ele tá desgastado, tá? Parece que ele caiu no chão pelo tempo. Não, mas isso aqui é o original do material da época.
tá? Na época eu achei que eu tinha comprado o trem velho, mas depois eu fui ver que quando eles lançaram nesse estilo. Por quê? Esse livro, ele é um compêndio de tudo que se comete num caminho de um Jedi desde o começo, quando ele é antes de um Padawan, né, quando ele é uma criancinha, até quando ele é um Jedi formado, cavaleiro e um ancião Jedi, e ele tem anotações dos líderes das ordens Jedi mais conhecidos, né? Então a gente tem aqui comentários do Yoda, e aí toda vez que tiver escrito alguma coisa nesse livro com essa caligrafia, pode ter certeza, é o Yoda que tá escrevendo. Ele comenta em cima desses dados que são, né, entregues aqui. Por exemplo, aqui, ó. Aqui é o Obi-Wan Kenobi. Então ele faz uma anotação. Então é como se fosse um manual dos próprios Jedi que foram passando de geração em geração, e os líderes, né, ou os Jedi mais conhecidos, foram deixando suas anotações sobre, como se fosse um diário. Então a gente tem o Conde Dooku, a gente tem aqui o Qui-Gon Jinn, o Obi-Wan Kenobi, o Anakin Skywalker, a Ahsoka Tano, que foi a padawan do Anakin, né, por assim dizer. A gente aqui tem o Darth Sidious, né? Então ele conseguiu a posse desse material aqui, leu, né, durante muito tempo, e ele tem alguns comentários aqui. E a gente tem por último, né, o Luke Skywalker. E cara, esse material aqui, ele é muito, muito bom, ele é impecável. Se você quer conhecer sobre os Jedi, esse aqui é o material correto, tá bom? Tem tudo aqui, cara. Desde as histórias do Sith, tem e aí o próprio Sidious, né, ele comenta aqui, tem até uma página que é um arquivo secreto, que ela tá todo nublado, como se o Sidious tivesse arrancado a página e tivesse usado marcadores para poder meio que bloquear aquela informação de passar adiante. A gente tem aqui como que é o treinamento, o caminho de um Jedi, as habilidades, como que é a força, o que é a força. A gente tem aqui como utilizar a força de diversas maneiras. A gente tem um pouco sobre o consular dos Jedi, sobre as naves, sobre como os Jedi conseguem lutar. Então a gente tem até os testes, né, de que para ele se provar um Jedi. A gente aqui tem tudo que você pensar, gente, tudo sobre os Jedi. Então tem tudo aqui sobre as anotações também, as coisas mais importantes. Se você estivesse no mundo de Star Wars e tivesse em posse desse material aqui, você estaria uns 80% pronto para se tornar um Jedi. Essa é a verdade. Os 10% seria, né, a dominância de verdadeira da força, e os outros 10% ter sido aceito na ordem dos Jedi, né, de fato. E cara, você tem tudo aqui, velho. Tudo. Isso aqui é um material, aqui ó. Então aqui a gente tem uma coisa que foi totalmente bloqueada, a informação. E aí o Luke Skywalker, ele escreve aqui: essas páginas já estavam rasuradas quando o livro veio parar nas minhas mãos. Não sei quem tentou suprimir a profecia, mas muito provavelmente foi o Imperador, né? E quem que é o Imperador? é o Palpatine, será? É o Darth Sidious, será? É o Darth Vader, né? Enfim, quando foi parar nas mãos dele, já tava com essa informação bloqueada, querendo suprimir a profecia. Enfim, é um material de excelentíssima qualidade. Eu recomendo muito que vocês adquiram isso, mesmo que vocês não sejam fanboys da série do Star Wars, nem nerds, né, de Star Wars. Isso aqui é um material muito bom para que vocês, se um dia quiserem, né, criar um livro ou um quadrinho que tenha como base essa estruturação sistemática e pragmática, isso aqui é um bom exemplo para se ter na coleção, para você se basear para fazer o seu próprio sistema, saber como escrever um, entre aspas, manual / diário de gerações. Isso aqui é perfeito, gente, é perfeito, tá? Então vamos lá, né? Esse aqui é o presentão. Ele já é uma capa mais lisa, como vocês podem ver aqui. Ele não tem relevo, só que ele tem uma estrutura aqui, vocês podem ver, que é bem de leve, que é um verniz. Ele tem um verniz diferenciado aqui, tá? É algo mais básico, digamos assim. Eu não sei se as versões primeiras, né, lançadas do Código do Caçador de Recompensa é diferente, porém essa aqui é uma versão atual, né? Vou tirar aqui pra vocês, ó. A capa aqui atrás, ela tem um relevo, na verdade é um baixo relevo, né? Vou tirar aqui com cuidado para não poder estragar, né? Vamos lá. Caramba. Aí, ó, tem um baixo relevo aqui, ó. Eu não conheço esse símbolo aqui, parece muito um mamute, né? Alienígena. Enfim, deve ser alguma coisa relacionada aos caçadores de recompensas.
Não apareceu ele no filme, né? Se apareceu, eu esqueci. Tá aqui, esse aqui é o folhetim que vem pregado aqui. Geralmente é um resumo, né? Uma sinopse sobre. Eu não vou ler aqui. Vocês podem dar um pause e ler, caso vocês queiram. Bom, eu tô folheando aqui pela primeira vez, essa é a verdade. Ele já me entregou assim, deslacrado, o safado, porque ele pegou e deu uma lidinha. Mas vamos lá. Aqui, cara, eu não tenho muito o que dizer porque é um presente, né? Eu recém peguei, eu não li ainda, não folhei, mas eu acredito que esteja nos mesmos moldes, né, do Código dos Jedi, falando mais especificamente sobre os caçadores de recompensas. Eu acredito que tenha comentários do Boba Fett, né? Tem que ter. Vamos lá, aqui na primeira página já fala. Bom, tem o Boba Fett aqui, tem o Bossk aqui também. A gente também tem o Dengar. Então, os caçadores de recompensa eu não conheço tanto, tá? Pois eu só conheço os que foram apresentados nos filmes. Eu não assisti nenhuma série ainda de Star Wars, tá bom? Eu não li nenhum livro de Star Wars e eu também não li nenhuma HQ de Star Wars. Então eu não conheço muito sobre os caçadores de recompensa, pois os mesmos também não têm tanta relevância assim nos filmes, né? Eles são importantes, né? Tem pontos marcantes ali, principalmente o Boba Fett e o pai dele, né? Que dão origem a... Bom, eles dão origem ao episódio 3, basicamente. Mas, assim, fora isso, você não tem tanta, assim, coisa falando, né, dos caçadores de recompensa dentro da série de filmes Star Wars. Mas é isso, né? Cara, eu tô muito feliz, muito contente. Muito obrigado pelo presentão aí, tá? Pra quem não sabe, meu aniversário é dia 24 de novembro. E tá aí, um presentão do meu amigo Paulo Pauletti. Isso daqui não é um sabre de luz, tá? Isso daqui é basicamente a barra de LED que eu uso para fazer a iluminação. Porém, eu acho engraçado, né? Fazer uma temática aqui como se fosse um sabre de luz mesmo. Caramba, isso aqui foi bem nerd agora. Mas tá aí, né? Essa daqui foi a apresentação que o Paulo me concedeu com esse livro, né? O Código Caçador de Recompensas. E eu agradeço. Bom, agora eu nem sei qual cor que eu coloco aqui, né? O que tem a ver com Caçador de Recompensas? Bom, os Caçadores de Recompensas não são Jedis e também não são Siths. Então a cor que seria mais ou menos parecida seria o amarelo, a mistura dos dois. Só que o laranja seria o ideal. Tem laranja aqui? Não, não tem, né? Vamos lá, vai o amarelo mesmo. Vai pra ser a thumb do vídeo. Mas é isso, galera. Valeu, falou e tchau. Um beijão no seu coração. Até.